E aí, seus que foi? E aí, seus entra no Zoom e não deixa vídeo mostrando? Seguinte, a gente vai falar hoje sobre transporte através da membrana plasmática. E pra gente começar a falar desse assunto, a gente precisa lembrar antes de duas coisas. A primeira é que uma solução envolve soluto e solvente, certo? O soluto vai ser aquilo que vai ser dissolvido no solvente, ou seja, o solvente dissolve e o soluto é dissolvido. Aí eu coloquei pra vocês aqui uma demonstração de uma solução hipertônica, hipotônica e isotônica. Uma solução hipertônica ela tem uma quantidade maior de soluto em relação à solução hipotônica. E aí a tendência desse soluto é ir a favor do gradiente de concentração, ou seja, ir a favor da alta concentração para baixa concentração, de uma maneira que essas concentrações se igualem, formando uma solução isotônica. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que quando a gente fala de transporte pela membrana plasmática, nós estamos falando de uma membrana semipermeável e que possibilita a passagem de algumas substâncias ali, uma permeabilidade seletiva. O transporte de substâncias pela membrana é classificado em transporte passivo e transporte ativo. O transporte passivo não tem gasto de energia e o transporte ativo tem gasto de energia. O transporte passivo é dividido em difusão simples, difusão facilitada e osmose. A difusão simples e a difusão facilitada envolvem o soluto. A difusão simples e a difusão facilitada ocorre do meio hipertônico para o meio hipotônico. A difusão simples é o modo de transporte dos gases. Os gases são soluto. Esses gases podem ser exemplificados na troca gasosa que ocorre no nosso pulmão, que eu vou falar um pouquinho lá na frente para vocês. A difusão facilitada é o modo como a glicose é transportada e a glicose também é um exemplo de soluto. A difusão facilitada ela é possibilitada pela ajuda das proteínas, que vão colaborar para a passagem de substâncias pela membrana. Já a osmose envolve o solvente. Nesse caso, o solvente é transportado do meio hipotônico para o hipertônico. Vamos ver cada uma delas? O primeiro que a gente vai falar é a difusão. Na difusão simples, o soluto ele vai então do meio hipertônico, do mais concentrado, para o hipotônico, o menos concentrado. Esse tipo de difusão ocorre com os gases, por exemplo, oxigênio, gás carbônico, sempre relacionado à difusão simples. Dentro do nosso pulmão, se a gente for parar para pensar, existem os alvéolos. Os alvéolos eles têm uma grande concentração de oxigênio e os vasos sanguíneos que passam por esses alvéolos, eles possuem uma baixa concentração de oxigênio. O que acontece? O oxigênio que está dentro do alvéolo, ele vai passar pelo vaso sanguíneo através de difusão simples, ou seja, do mais concentrado para o menos concentrado. Esse é um bom exemplo. A segunda difusão é a difusão facilitada. Na difusão facilitada também não ocorre gasto de energia, mas precisa do auxílio de uma proteína. Essas proteínas elas vão ter uma função de facilitar, por isso difusão facilitada. Um exemplo de substância que precisa de difusão facilitada é a glicose. A glicose ela só vai entrar no interior da célula passando por uma proteína. O terceiro tipo de transporte passivo é a osmose. A osmose ela é muito importante. Ela vai envolver nesse caso o solvente. E o solvente ele vai seguir do meio hipotônico, ou seja, do meio menos concentrado para o meio hipertônico, o mais concentrado. Isso acontece, por exemplo, quando você coloca um peixe de água salgada dentro de um ambiente de água doce. Por quê? Porque o peixe ele é hipertônico, a concentração de sal dele é maior em relação ao ambiente de água doce, que é hipotônico. E aí a água do hipotônico, da água doce, ela tende a entrar no peixe e esse peixe pode ter sérios problemas, podendo ir até a morte rapidamente. Então a osmose ela está bem relacionada com o transporte de água dentro das células. Outros exemplos de osmose estão relacionados à nossa pressão arterial. E aquele caso, quando você vê um sapo ou uma lesma, assim, e você já quer, tipo, bombardear ele com sal, sabe? Tipo, sal, odeio sapo, quero matar. Isso é péssimo. Por quê? O sapo, além de fazer respiração cutânea, ele acaba morrendo, porque ocorre uma osmose ali, o sal do meio exterior puxa essa água, então a água dele vai pro meio hipertônico, que é o meio exterior, e ele morre desidratado. Lesmas e sapos. Um exemplo que também pode ser citado é no salgar de carnes.
tá? Antigamente, quando não tinha geladeira, as pessoas jogavam um monte de sal para salgar a carne e deixar a carne mais conservada. O que acontece nesse caso? Quando você joga um monte de sal nessa carne, a água que tá na carne, ela tende a sair por osmose, ela vai pro meio hipertônico, que lá fora da carne tem mais concentração, né? Então tá hipertônico fora e dentro da carne hipotônico. Então essa água sai. Com essa água saindo, os micro-organismos que precisam de umidade para se proliferar não vão ter, e aí essa carne vai ficar mais conservada por mais tempo. Isso também ocorre com as saladas. Quando você tempera a sua salada muito tempo antes de comer, você pode notar, faz o teste na sua casa, que essa salada vai ficar murcha. Por quê? Porque a água vai sair por osmose e aí a sua salada vai ficar desidratada. Então o ideal é quando você for fazer aquela saladona, você pegar e temperar no seu prato na hora de você comer, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar pra vocês um link extra pra vocês assistirem depois. Obrigada!